Alguns olham com espanto, outros ficam intrigados. Não importa se é uma carta do baralho que surge do nada ou se é uma mulher cortada em fatias no meio do palco. O fato é que a mágica sempre causou deslumbramento e fascinação. Não se sabe precisar quando a mágica surgiu, mas é certo que o homem sempre teve a necessidade de acreditar em algo que está além de seu conhecimento terreno, em superpoderes, no sobrenatural e que o impossível pudesse existir. Nem que seja por um só segundo. Quem nunca desejou poder consertar aquela estátua preferida quebrada com um simples sopro, ou fazer moedas se materializarem e se multiplicarem sem precisar trabalhar? Ou até mesmo desafiar a morte e escapar dela várias e várias vezes, como fez Harry Houdini, ou quem sabe trazer os mortos à vida com os poderes do mago Dead, ou ainda poder levitar, como Adelaide Herman. Ilusão? Talvez. Mágica? Sem dúvida. Começa agora Os Mágicos e Suas Histórias. Boa viagem. Aceita uma pipoquinha para acompanhar? Há mais de 3.000 anos, nas ruas do Egito Antigo, um homem conhecido como Dead decapitava gansos e, em seguida, colocava a cabeça de volta ao corpo do bicho, ressuscitando. A história toda é narrada nos papiros de Westcar, escrito entre os anos de 1700 e 1500 a.C., e tem todos os elementos do sucesso. Preparação. O ganso é mostrado. Suspense, a plateia não sabe o que vai acontecer. Virada, o ganso é decapitado. E surpresa final, o ganso ressuscita. Oh! O faraó, Quéops, ao saber dos poderes do mago Dead, resolve chamá-lo ao palácio para reproduzir o seu número do ganso, que é feito com sucesso. O faraó não se dá por contente e pede para repetir o mesmo número, agora com criminosos condenados. Dead recusa o pedido educadamente, explicando que certamente não seria permitido fazer tais coisas com um rebanho nobre, referindo-se à humanidade. Outro número de mágico encontrado nos registros egípcios é o jogo dos copos, também conhecido como covilhetes. A rotina dos covilhetes foi muito famosa na antiguidade, em especial na Roma antiga. Ainda hoje, podemos encontrar este jogo realizado em feiras livres, onde os apostadores deveriam descobrir debaixo de qual dos copinhos estaria a bolinha após a movimentação. Geralmente, antes de iniciar o jogo, um compadre, que é o nome dado para alguém da plateia que tem algum tipo de combinado com o mágico, faz uma aposta alta e ganha. Isso influencia o público a tentar a sorte também. Um golpe de mais de 5.000 anos que até hoje funciona. Além de encanto, a mágica também pode provocar espanto. O inexplicável sempre causou medo, assombro e perseguição. Uma das histórias mais engraçadas e ao mesmo tempo trágica envolve dois santos da Igreja Católica, Tomás de Aquino e Alberto Magno. Alberto Magno foi versado em lógica, botânica, astronomia, física, química, entre outras áreas do conhecimento, e é conhecido como um dos maiores defensores da coexistência pacífica entre a ciência e a religião. Alberto Magno também se envolveu com a mágica, em especial na construção de autômatos. O autômato é uma máquina que, com a aparência de uma pessoa ou animal, imita os seus movimentos. Eram os antigos robôs. Ele estava desenvolvendo um aparato mágico chamado a cabeça falante. Tomás de Aquino, que era seu aluno, ao entrar sem ser convidado no laboratório de Alberto, se deparou com aquela máquina, aquela cabeça que se movia e falava. Apavorado, Tomás destruiu a cabeça acreditando ser algo assombrado.
Ele acabava de destruir o autômato a pancadas, quando neste exato momento o seu professor entrou e disse: Tomás, Tomás, o que acabaste de fazer? Destruístes um trabalho de 30 anos. Por causa desse tipo de reação de assombro, muitos mágicos foram perseguidos por realizarem truques clássicos de mágica, como desaparecer com uma moeda na palma da mão. Números como os realizados por Dead, de ressuscitar animais, certamente seriam interpretados como bruxaria e pacto com o diabo. Por isso, a mágica teve dificuldade de ser difundida em grande escala. Foi só no século XVI que o ilusionismo voltou a ganhar forças e se desprendeu da bruxaria. Isso foi graças à publicação de um livro fundamental na história da mágica, chamado A Descoberta da Bruxaria, de 1584. Um juiz de paz inglês, chamado Reginald Scott, indignado com a crueldade das condenações por bruxaria, resolveu aprender os fundamentos das artes mágicas da época e compartilhou esses ensinamentos em seu livro, colaborando para a distinção entre bruxaria e mágica. O livro A Descoberta da Bruxaria contribuiu para que a arte mágica voltasse a se desenvolver e pudesse incluir outros elementos às rotinas dos mágicos, como a lanterna mágica. A lanterna mágica foi o precursor dos projetores de multimídia e de cinema. As imagens a serem projetadas eram pintadas em uma lâmina de vidro e ampliadas por um sistema de lentes, e se converteu em um popular instrumento de entretenimento. Os mágicos fizeram uso dessas inovações tecnológicas para desenvolver um estilo de apresentação chamado fantasmagoria. Esses espetáculos tinham como base temática o sobrenatural, onde projeções de fantasmas e de outros seres causavam o assombro das plateias, mas não mandava ninguém para a fogueira. Essas projeções serviram de inspiração para alguns filmes hollywoodianos e fizeram parte do repertório de importantes mágicos, dentre eles o pai da mágica moderna, Robert Houdin. Robert Houdin foi um visionário das artes do palco e provocou um verdadeiro renascimento do pensamento mágico. Apesar de toda a sua importância, virou mágico por acaso. Com 15 anos de idade, ele já seguia os passos do pai para virar relojoeiro e havia encomendado livros sobre relógio, mas recebeu no lugar, por engano, livros de mágica. Desde então, a mágica passou a ser um hobby que o fascinara. Mesmo assim, só assumiu a mágica como profissão 20 anos depois. Ele utilizou o seu conhecimento de mecânica para desenvolver artefatos mágicos que possibilitaram incluir nas suas apresentações números de levitação, a fantástica árvore de laranjas, entre outros. O seu filho, Emile, também fora um mágico habilidoso e trabalhou em parceria com Robert Houdin. O mais famoso era um número de clarividência, onde ele poderia identificar e descrever cada um dos objetos. Uma das histórias mais mirabolantes dos mágicos aconteceu com Robert Houdin na África. Era 1856 e a França dominava a Argélia. Um grupo de rebeldes dizia ter poderes mágicos capazes de deter as armas francesas e usava isso para exercer sua liderança sobre a população. O governo francês enviou Houdin para defender os interesses do seu país. Ele poderia usar duas estratégias: revelar os segredos mágicos desses rebeldes ou superá-los. Optou por apresentar algo mais impressionante que os dos seus inimigos. Houdin adaptou sua apresentação para impressionar as lideranças locais, incluindo uma versão superior ao número de pegar a bala da arma. Um dos números que mais impressionaram foi a rotina da caixa leve e pesada.
Nenhuma família contribuiu de forma tão contundente para a história da mágica quanto os Hermans. Ao todo, 6 membros dessa família tornaram-se importantes mágicos. O mais célebre dentre eles era Alexander Herman. Alexander começou a sua carreira com 9 anos, quando foi levado pelo seu irmão mais velho, Karl, também mágico, para uma turnê na Rússia. Alexander pegava balas com os dentes, fazia cremações ao vivo, decapitava pessoas, fazia contato com os espíritos. Seu show era o melhor do entretenimento da época. Em 1883, ele apresentou no Brasil e recebeu uma condecoração do imperador Dom Pedro II. Após a morte de Alexander, sua esposa Adelaide, que também era sua assistente, continuou a se apresentar em parceria com seu sobrinho Leon. Após 3 temporadas, ela rompeu a sociedade e tornou-se a primeira artista mágica da história, e ficou conhecida como a Rainha da Mágica. Além disso, Adelaide desenvolveu uma maneira própria de fazer mágica, introduziu mais música, lirismo e deu um toque feminino ao show. Apesar de incluir movimentos mais delicados à apresentação, Adelaide manteve os números perigosos que o marido fazia, como pegar a bala de rifle com a boca. Uma curiosidade interessante. Certa vez, Karl Hermann apresentou ao sultão da Turquia um número de decapitar 2 galinhas, uma branca, outra preta, e depois de ressuscitá-las com os corpos trocados, o sultão, impressionadíssimo e querendo mais, pediu que Karl repetisse o número, só que desta vez usando um escravo branco e outro preto. Karl, assim como Ded, deu um jeito e passou a vez. De todos os números de mágica já apresentados, o mais perigoso deles é, sem dúvida nenhuma, o número de pegar a bala. O número é simples. Uma bala de rifle é disparada contra o mágico. Ele sobrevive e pega a bala com os dentes ou com a mão. As variáveis são diversas. A bala é marcada, atravessa um vidro antes de atingir o mágico, mas em todas as versões sempre há um grande risco envolvido, a ponto de ser o único número que o grande Houdini não ousou executar publicamente. Ao menos 17 mágicos já morreram ao tentar executar este número. Vou contar a história da vítima mais célebre, Chung Ling Su, ou seria Xing Ling Fu. Era uma vez um mágico chinês chamado Xing Ling Fu. Xing Ling Fu desafiou a qualquer pessoa que conseguisse reproduzir o seu número da tigela de água em troca de um prêmio em dinheiro. Foi então que um mágico do Brooklyn, chamado William Robinson, resolveu aceitar o desafio e tentou encontrar Fu, mas Fu se esquivou das tentativas de William. Depois de algumas tentativas, William percebeu Fu não daria prêmio a ninguém, independente da realização do truque. A vingança de William foi incrível. Ele copiou todo o show de Xing Ling Fu e virou Chung Ling Su, o conjurador chinês original. William mantinha-se no papel durante todo o tempo. Raramente falava inglês no palco, e quando o fazia, era carregado de sotaque. Dava entrevistas com intérpretes. Não demorou para Su tornar-se mais famoso do que Fu. Quando Fu descobriu a verdadeira identidade de Su, Fu foi a público e anunciou que Su era uma fraude e o chamou para um desafio. Su, sem se abalar, aceitou o desafio e concordou em encontrar Fu. O problema era que os jornais estavam mais interessados nas disputas dos mágicos do que na real identidade de Su. Por isso, o verdadeiro mágico chinês cancelou o encontro. Esse fato causou embaraçamento público ao Fu e direcionou o público ao seu emulador. Agora, para finalizar, eu gostaria de apresentar o grande Eric Weiss, mais conhecido como Harry Houdini. Houdini mudou o seu nome em homenagem a Hubert Houdin,
Houdini se tornou célebre pelos seus escapes perigosos e supostamente impossíveis que desafiavam os limites físicos. Houdini utilizava técnicas inteligentes de publicidade. Quando chegava em uma nova cidade, desafiava a polícia local a prendê-lo. Conforme os repórteres noticiavam, o mágico escapava das algemas e até das grades da prisão. Isso garantia publicidade aos seus shows. Suas exibições de escapismo em espaços públicos reuniam milhares de pessoas. Só perdiam para uma posse presidencial. Estrelou um filme que conta a trajetória de um mágico para alcançar a fama. O filme era cheio de ação e serviu de inspiração para os filmes de ação atuais. Por esse filme, ele ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Cada um desses mágicos retratam histórias de pessoas que dedicaram as suas vidas ao desenvolvimento daquela que é conhecida como a Rainha das Artes. Promover o encanto era a missão dessas e desses ilusionistas que despertavam a capacidade adormecida de se admirar com os grandes ou pequenos mistérios cotidianos. É como voltar a ver o mundo com olhos de criança. Desta forma, a mágica nos resgata a necessária esperança ingênua que desconhece o impossível e tinge de aquarela fluorescente o mundo acinzentado, adulto, convencional e urbano, e descortina um teatro de fabulosos acontecimentos e fascinantes descobertas pelo simples fato de acreditar que os sonhos podem se tornar realidade.